Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero trazer um texto para vocês aqui que me escutam. Lucas, capítulo de número 18 do Evangelho, versículo de número 1. A epígrafe do texto diz: a parábola da viúva persistente. Verso 1 diz: disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aqui tem um grande segredo por trás da oração. Jesus nos ensina sobre oração e sobre perseverança na oração. Só que esse verso primeiro é esclarecedor, olha só, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Irmãos, tem muita gente na igreja que trata a oração como uma opção secundária, que deixa a oração como se fosse algo, se der tempo eu oro, se eu conseguir me programar bem eu oro. Não, ou então condiciona uma oração, diz assim, não, se eu estiver bem, tudo funcionando bem na minha vida, se eu estiver na bênção eu não oro, mas se quando vier a prova, a dificuldade, aí sim eu vou fazer oração, vou subir monte. Tem pessoas que agem dessa forma, tratam uma oração como se fosse algo banal, como se fosse uma dentre várias opções. Não, irmãos, mas a oração ela é primordial na nossa vida. Ela tem que estar como prioridade na vida do crente, porque é onde nós alimentamos a nossa comunhão com Deus. Jesus fala sobre o dever. Entenda uma coisa, oração não é opção, oração é dever. O que é isso? Obrigação. É obrigatório, é obrigação de cada crente em Cristo Jesus alimentar a sua própria comunhão com Deus, é algo individual. Eu preciso orar. E ainda tem aqueles crentes, irmãos, que vivem mendigando a oração dos outros. Vivem pedindo para que outras pessoas orem por ele. Eu sei, irmãos, que todos nós precisamos que alguma pessoa interceda pela gente, eu sei. Eu leio a Bíblia, eu sei que Paulo precisou que muitos irmãos e igrejas intercedessem por ele para que a porta do Evangelho continuasse aberta, para que Deus viesse a dar livramento para ele. Mas o próprio Paulo também tinha os seus momentos devocionais de oração. Nós temos que ter esse momento. Precisamos sim de intercessores, mas nós precisamos primordialmente da nossa própria comunhão individual. É obrigatório para cada crente em Cristo orar, alimentar a sua comunhão com Deus por meio de um diálogo intenso e profundo com o Pai. E aqui Jesus nos ensina sobre a perseverança. Se a porta não se abrir na primeira batida, tente a segunda. Se ela persistir em não abrir na segunda, tente a terceira. Mas tente, não desanime, não desfaleça, não entristece o teu coração. Essa viúva tinha tudo para parar. Por quê? Porque ela estava com a causa nas mãos de um homem, de um juiz, que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Então não tinha para ela. Não tinha homem da terra que tivesse influência para ajudá-la. Mas ela continuou pedindo, persistindo, até o ponto daquele juiz iníquo dizer, não, essa mulher, essa viúva me molesta. Ela me perturba, eu vou dar para ela o que ela quer, assim ela não vai mais vir aqui. E Jesus disse, ouve o que diz o juiz iníquo, e não fará o vosso Pai justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e noite? Ainda que pareça tardia, porque às vezes parece que está demorando, mas não é. Deus tem um tempo certo de nos entregar aquilo que ele tem para entregar. E Jesus diz, digo-vos que vos fará justiça e depressa, mas quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Então, irmãos, ore, persevere, não pare, alimente a sua comunhão com Deus e viva os milagres sobrenatural e as promessas de Deus na sua vida, porque a oração há do céu sobre a nossa vida. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.